Boa noite a todos. Nossa aula de hoje nós vamos tratar da última parte, tá? O último assunto, que trata dos protocolos para aplicações interativas. Deixa eu só baixar e colocar em PDF, que é mais fácil para compartilhar com vocês. Vocês estão me escutando direito? Sim, estamos. Tá, beleza. Vocês devem estar vendo aqui o slide, né? Qualquer coisa que não estiverem vendo, vocês avisam, tá? Então nós estamos na última parte, nosso conteúdo de rede multimídia, né? Que vamos tratar das aplicações interativas em tempo real, protocolo em tempo real e o SIP. A gente já estava tratando de aplicações interativas quando a gente estudou na semana passada o VoIP, né? E agora, daí lá no VoIP, nós estudamos quais são as métricas importantes, né? O atraso, a variação do atraso, a perda dos pacotes e como tratar esses problemas. Agora nós estamos tratando dois protocolos que dão suporte a essas aplicações interativas em tempo real. E aí rapidamente nós vamos falar do item 2.5, que é o suporte de rede para aplicações multimídia. Acho que como eu comentei na aula passada, esse item 2.5 ele é muito específico para quem vai mais fazer pesquisa, se aprofundar um pouco nessa parte de aplicações multimídia. Então, como é que eu posso implementar um serviço diferenciado para a minha aplicação multimídia, que é algo que há muito tempo é debatido, só que mesmo a internet trabalhando no modo do melhor esforço, a gente consegue criar soluções que funcionam de forma satisfatória. Então, por exemplo, agora essa videoaula aqui, né, a gente está fazendo usando um videoconferência, é uma aplicação interativa em tempo real, né, e ela funciona de forma satisfatória. Tirando algum momento que a internet pode ficar bem ruim ou ficar ruim aí do lado de vocês, mas em geral, em condições normais, ela funciona muito bem. Então, os mecanismos que existem de suporte às aplicações multimídia para garantir, para tentar ter certeza de que a aplicação vai funcionar bem, esses mecanismos existem, mas eles não são colocados em prática porque não fica a necessidade, né? Boa noite, professor. Opa, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, né? Então hoje nós vamos falar basicamente de transmissão de aplicação interativa em tempo real, os protocolos RTP e SIP, e superficialmente falar de suporte e rede de aplicações multimídia. Aí com isso a gente encerra o nosso conteúdo de redes, e aí a gente fica com o último pedacinho, que é a simulação, que é assim, simulação nós viemos falando aos poucos durante as aulas, né? Então a parte de simulação vai ser aquela de executar uma pequena simulação, um passo a passo que eu vou passar para vocês, e a partir disso responder algumas questões, né? Então nossa aula de hoje, transmissão de aplicação interativa em tempo real, protocolo de tempo real, RTP e SIP. Então, como... Quantos é que ainda estão participando dessa disciplina? Como? Só nós três aqui, no caso de alunos mesmo. Paulo, Adriano e eu. Então, na semana passada tinham mais alunos, né? Tinham, se eu não me engano, 5. E... tinham 5. Né? São 8 no total, tinham 5. Dos 8, 7 fizeram a primeira avaliação, né? Então não sei se eles ainda vão
tá enviando as atividades, vocês estão assistindo de forma não, assim, de forma não síncrona, né? De forma assíncrona, tá? Então, então voltando aqui, assim, como é notório, né, as aplicações, por exemplo, VoIP, videoconferência, são aplicações de grande popularidade, né? Principalmente agora com a pandemia, que nós fomos forçados por exemplo, ter as aulas não presenciais, nós passamos a utilizar muito essas ferramentas e assim, é estimado, inclusive, que boa parte das nossas atividades, mesmo após a gente poder retornar às atividades presenciais, elas vão se manter no modo remoto, porque existem algumas coisas que acabaram funcionando bem, né? E que podem ser interessantes continuar nessas de forma online. E as coisas acabaram se popularizando, assim, quem nunca tinha feito uma videoconferência provavelmente fez e assim, vai passar a ser algo mais normal pra gente, né? Só que essas aplicações, elas não são aplicações novas, que foram, né, inventadas agora para que dar suporte à pandemia. Na verdade, já existem há muito tempo, desde digamos que do início da internet já se pensava em utilizar a internet não só para enviar dados, mas enviar multimídia, enviar voz e vídeo junto, né? Lógico, precisou avançar um pouco a tecnologia para essas aplicações passarem a ser realidade, e à medida que a tecnologia foi avançando, a gente foi passando a ter esses tipos de aplicações de uma forma mais constante. E hoje em dia, inclusive, como normalmente ocorre, provavelmente ocorre com vocês também, o que eu tenho visualizado, né? Falando um pouco aqui do que eu visualizo, uma impressão pessoal, né? O VoIP, por exemplo, ele tem se tornado até mais natural do que a telefonia tradicional. Os aplicativos de troca de mensagem, WhatsApp, Telegram, acho que o próprio Instagram, todos eles hoje em dia permitem que a gente faça a aplicação de VoIP. E devido aos planos de pacote de dados no celular, normalmente a gente está conectado no Wi-Fi, acaba sendo financeiramente vantajoso fazer a ligação pelo WhatsApp, por exemplo, né, do que fazer a ligação pelo modo convencional. Mas a gente sempre precisa ter em mente, sempre lembrar que são coisas diferentes, né? Quando eu pego o meu celular e vou lá na agenda, seleciono um contato ou disco um número, né, e ligo, eu estou usando o serviço de telefonia tradicional. Quando eu vou lá no aplicativo, Telegram, WhatsApp, seja o que for, e estou conversando lá com a pessoa naquele chat e aperto no botãozinho de fazer a ligação, seja a ligação só de voz ou a ligação por vídeo também, a gente está entrando, a gente está saindo da telefonia tradicional e a gente está entrando nas aplicações interativas em tempo real, VoIP ou videoconferência. Inclusive por isso que tem qualidade diferente. Não sei se já aconteceu com você, de estarem conversando com alguém pelo WhatsApp e aí estava muito ruim a ligação, né? Eu tô aqui na Wi-Fi, o Wi-Fi tá ruim, tem muita gente utilizando, não sei o que, minha internet tá ruim. Aí a gente desliga do WhatsApp e liga pelo tradicional, e aí funciona bem. Aí é exatamente porque é outro tipo de serviço. Então o que a gente tem que sempre ter em mente é isso. E aí a característica fundamental dessas aplicações, como nós falamos na aula passada, é que o atraso tem que ser muito baixo. E assim, a gente tem que ter a ideia que a gente tenha a mesma qualidade de serviço se estivesse usando o tradicional. Independente, inclusive, de qual ferramenta eu estou utilizando, de qual aplicativo eu estou usando. Se eu estou usando o WhatsApp, o Telegram, se eu estou fazendo aqui pelo Meet, se eu estou usando o Meet no computador ou no celular, se eu estou usando o Teams, Skype, Zoom, tem 300 ferramentas diferentes que nós podemos utilizar, né? Que podem ser utilizadas só para VoIP ou podem ser utilizadas também com vídeo, né? E a gente faz as videoconferências. E aí essas aplicações, por terem esses requisitos
principalmente em relação a tempo e atraso, há muitas leis que são investigadas e há um princípio, né, assim como ocorre com o Wi-Fi e com vários dispositivos que a gente compra, de que eu não fique, entre aspas, refém de um só fabricante. Né? Eu vou fazer a minha videoconferência aqui de VoIP, vou fazer uma audioconferência VoIP e vou usar o Meet, por exemplo, o Google Meet. Mas se eu tiver em algum lugar onde eu tenho um equipamento mesmo de audioconferência, de videoconferência, o ideal é que eu pudesse usar esse equipamento, que eu não precisasse entrar aqui no meu computador e fazer a ligação abrir o navegador, né? Abrir lá o link e fazer a ligação por ali, participar da conversa por ali. O ideal é que eu pudesse usar o meu equipamento, ou se eu tenho algum aplicativo preferido ali de videoconferência, que eu pudesse utilizar esse aplicativo. E aí, pensando nisso, então os órgãos como o IETF e o TU desenvolveram padrões de protocolos para aplicações interativas em tempo real, que são basicamente o RTP e o SIP, onde o objetivo é permitir a integração de aplicativos diferentes. Então, o próprio Google Meet, ele utiliza o SIP e, se eu não me engano, também o RTP. Então, se eu tiver algum equipamento, ou se eu quiser usar algum aplicativo, vou dar um chute aqui, digamos que o Zoom, aquele aplicativo lá da Zoom, digamos que ele dê suporte a RTP e SIP. Eu posso me conectar, eu poderia usar ele, tô dando um chute, não sei se é possível, não abri lá as configurações para ver, tá? Mas se ele permitisse, se ele tiver as configurações, teria como eu utilizá-lo para entrar numa chamada Meet sem precisar abrir o navegador e o link e tudo mais, né? Entrando lá pelo aplicativo do Zoom, né? Desculpa. Então, esses dois protocolos, eles têm essa função de permitir a integração entre aplicativos diferentes. E aí eles são os mais populares. Existem protocolos proprietários. O Skype, por exemplo, tem protocolo proprietário. Acho que o Teams também tem protocolo proprietário. Mas os que permitem utilizar protocolos abertos, como RTP e SIP, tem como fazer a integração. E aí são dois protocolos porque basicamente o RTP é um protocolo para transporte de dados e é nele que a gente vai definir a estrutura e as informações que devem ser contidas para que o receptor possa decodificar e reproduzir aquele áudio ou vídeo no momento adequado. E o SIP vai ser um protocolo para estabelecer, gerenciar e finalizar a comunicação. Então basicamente eu vou usar o SIP para iniciar a chamada, manter essa chamada ativa e depois finalizar, inclusive. Quando eu quero finalizar, eu tenho que clicar no botãozinho e eu preciso avisar lá para a pessoa com quem eu estou conversando que eu finalizei aquela chamada, né? Senão ele não vai saber se foi minha internet que caiu, se eu realmente finalizei a chamada, se eu fiquei aqui calado, não estou falando mais nada. Então o SIP ele inicia a sessão, ele estabelece a comunicação. Mas o transporte dos dados em si, ele não vai pelo protocolo SIP, ele não são pacotes SIPs que são gerados e os dados codificados são colocados dentro. Né? Para fazer esse transporte dos dados, eu uso o RTP. Posso também usar algum outro proprietário. Eu posso usar para o SIP como protocolo para iniciar a chamada, para estabelecer a sessão, né? E estabelecer a comunicação e usar um protocolo proprietário para fazer o transporte dos dados, por exemplo. Então, é para fazer esse início. Por exemplo, eu quero vou enviar um convite para alguém para fazer uma chamada. Aí o que eu tenho? Eu tenho o nome de usuário dele. Então, por exemplo, marcelino@ufopa.edu.br. Digamos que esse seja meu usuário para um serviço VoIP que a UFOPA fornece. Eu vou fazer, e aí alguém quer ligar para mim, então vai ligar para esse númerozinho, para esse endereço, né? Para esse endereço de e-mail. O protocolo SIP é que vai ajudar a saber aonde o Marcelino está. Ele está no computador
lá na sala de professores do programa de computação, aquele computador está com o IP XYZ. Então é pelo protocolo SIP que isso vai ser feito. Depois de estabelecer a comunicação, agora eu já sei onde ele está, já tenho o endereço de IP dele, eu já avisei que eu vou enviar dados no formato AAC com uma taxa de bits de tanto, o áudio vai ser em tal codec, já sincronizei tudo, já disse que olha, eu vou enviar só áudio, não vou enviar vídeo, então tá tudo pronto para iniciar, para realmente transmitir os dados. Aí eu vou e uso o RTP para enviar esses dados, né? E aí junto com os dados lá no RTP vai a informação de realmente qual é o codec que está sendo utilizado, quem é o usuário que realmente precisa receber aquele pacote, quando, né? Uma das coisas que nós conversamos na aula passada é que cada parte do áudio ou do vídeo que chega tem ali um timestamp, né? Tem uma informação de quando aquilo foi gerado para eu poder saber quando eu tenho que reproduzir. Então também vai essa informação lá no pacote RTP, né? Então esse é o conjunto SIP RTP. E aí falando um pouquinho mais específico sobre o RTP, então o RTP ele comumente roda sobre o UDP, né? Ele pode também rodar sobre TCP, mas o TCP ele roda naquelas situações específicas onde, por exemplo, o firewall está barrando o UDP, né? Em geral ele roda sobre o UDP. Lá nas aplicações de vídeo armazenado em fluxo contínuo, nós discutimos que não usa o UDP, usa o TCP, embora o TCP não, digamos que não tenha sido desenvolvido inicialmente pensando em aplicações desse tipo, depois ele se demonstrou satisfatório para vídeo armazenado de fluxo contínuo. Mas esse vídeo armazenado de fluxo contínuo, ele tem algumas características de, por exemplo, o atraso ser algo que pode ocorrer ali, né? Não pode ser muito grande, mas ele pode ocorrer, ele não vai afetar também. O importante é o fluxo contínuo dos dados, né? Já aqui no VoIP, em videoconferências, o atraso é algo muito importante. E aí, normalmente, não dá tempo para retransmitir. Eu enviei o pacote, se ele foi perdido, não tem como retransmitir. Se eu implementar uma retransmissão, provavelmente aquele pacote vai chegar depois do momento da reprodução dele lá do outro lado. Então, por isso, normalmente a gente usa o UDP. A não ser, eu especifiquei, em casos muito específicos, é que a gente vai utilizar o TCP, como por exemplo o firewall não permitiu o UDP. E esse firewall não permite o UDP, a gente vai ter que utilizar o TCP junto com o RTP enfim, é isso, né? Então, o RTP ele comumente roda sobre o UDP. Parte da mídia encapsulada. Então, como ele vai funcionar? A pessoa está ali de um lado. Vamos pensar aqui só no caso do VoIP, só no caso do áudio para simplificar, mas a mesma coisa ocorre para o vídeo. Então, a pessoa está falando, está tendo todo aquele processo de digitalização daquele áudio, né? O processo de amostragem, quantização, digitalização. Aí parte daqueles bits que estão sendo gerados, então, né, são colocados dentro de um pacote RTP. Eu vou encapsular isso dentro de um pacote RTP, já depois de codificado, inclusive, né? Eu peguei aquele áudio, fiz todo o processo de digitalização, depois peguei aqueles bits, apliquei algum codec para poder reduzir, por exemplo, a taxa o número de bits, né, o tamanho ali do arquivo que está sendo criado, e aí peguei parte daqueles bits que representam, por exemplo, 5 milissegundos e encapsulei dentro de um pacote RTP. Nesse pacote RTP eu vou colocar um cabeçalho, né? Aí pego esse pacote e vou encapsular dentro de um segmento UDP. Aí depois pego esse segmento UDP e passo lá para o IP para fazer outro encapsulamento. E assim eu vou descendo na pilha de protocolos. Do outro lado, vou retirar lá da camada de enlace, né? No protocolo de acordo com a tecnologia que eu estou utilizando, depois encapsulo a parte IP, depois encapsulo a parte UDP, até chegar na última parte que é RTP. Quando eu receber aquela última parte RTP, lá no cabeçalho vão ter as informações de, por exemplo, qual é aquela parte do áudio que eu estou recebendo,
qual é o codec que eu tenho que utilizar para poder escutar aquele áudio, quem é o receptor para eu ter certeza se eu estou recebendo algo que realmente é para mim e mais outras informações, né? Então esse é o processo seguido, né? Pensando, né, lógico, em que eu estou transmitindo pela internet. E é por isso que a gente está tratando aqui de IP, TCP ou DP, né? Se eu estiver dentro de uma rede privada, eu posso estar trabalhando com outros protocolos. Em geral, a gente utiliza sempre a pilha TCP/IP exatamente para poder ligar nossas redes na internet, né? Mas poderíamos utilizar outras pilhas de protocolos colocando o RTP lá em cima, né? Mas aí ficaria algo bem proprietário, não poderia sair daquela rede, né? Aí o remetente, ele vai preceder cada parte dos dados, então, que ele vai enviar, com um cabeçalho RTP que vai ter o tipo de codificação de áudio, o número de sequência e a marca de tempo daquele áudio, né? Então, qual é o tipo ali? ACC, MP3, WAC, WAV, eu acho, né? Tem vários formatos, vários codecs diferentes. Inclusive, eu posso utilizar codecs proprietários. Eu não preciso usar codecs abertos. Eu posso, por exemplo, estar utilizando uma ferramenta, uma aplicação. Vou chutar aqui. Digamos que eu estou utilizando o Teams, né? Estou dando só um chute, só para vocês entenderem. Digamos que estou usando aquele Microsoft Teams para fazer aqui um VoIP. Ele poderia, por exemplo, estar trabalhando com SIP e RTP nos seus protocolos para estabelecer a comunicação e para enviar os dados, mas o codec que eu estou utilizando poderia ser um codec proprietário da Microsoft, um codec que vai reduzir mais ainda a quantidade de bits para transmitir e que vai manter ainda uma boa qualidade do áudio, exatamente pensando na questão de quanto menor, né, quanto menos bits eu tiver que transmitir, melhor, porque eu vou precisar de menos largura de banda, o atraso vai ser menor. Então o codec ali que eu vou utilizar do áudio, assim como também no caso de uma videoconferência, o codec do vídeo, ele pode ser proprietário, né? Então lá no cabeçalho RTP eu vou indicar inclusive isso, qual é o codec que está sendo utilizado, é um aberto, é um proprietário ou não. Algo importante destacar é que o RTP ele não fornece nenhum mecanismo para assegurar os requisitos de QoS para a aplicação. Ou seja, ele é um protocolo para transmitir os dados, que não vai ter retransmissão, onde a ideia dele é ser simples para que as coisas funcionem bem rápido, né? Então é um protocolo para tempo real, só que ele não fornece nenhuma garantia de que eu vou ter ali os requisitos de qualidade de serviço atendido, exatamente porque ele não trata da parte por exemplo, de roteamento, né? Quando o meu pacote chega lá no roteador, o roteador ele não sobe até a camada de aplicação, né? O RTP, lembrar, o RTP e o SIP estão lá na camada de aplicação, né? Então o roteador ele não sobe até essa camada, ele enxerga ali um pacote IP que ele tem que encaminhar para algum lugar, e aí ele, de acordo com o IP e com as tabelas de roteamento que ele tem, ele encaminha. Mas enquanto as coisas estão enfileiradas ali, todo mundo é igual, todo pacote é igual, não importa se é uma aplicação, é um download que está sendo feito ou se é um pacote de VoIP, não importa. Então, como ele está lá na camada de aplicação e os roteadores não chegam até essa camada, né, não tem como ele prover um mecanismo de que, por exemplo, o roteador vai atender com prioridade aquela aplicação, né? Em uma conversação, outro ponto também importante, que em uma áudio ou uma videoconferência, são estabelecidos vários fluxos da RTP. Então, lá pelo SIP, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais, né, eu vou estabelecer a minha sessão de comunicação. Então, eu vou ligar para fulano@ufo.edu.br, então vou mandar um convite lá para ele para conversar, ele vai aceitar lá do outro lado, vamos nos sincronizar e vamos iniciar a conversa. Aqui do meu lado eu estou com o áudio e com o vídeo aberto, digamos. E do lado de lá ele está com o áudio aberto, né? Mas ele está com a câmera fechada, né? Ele não está transmitindo o vídeo. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter 3 fluxos RTP. Do meu lado
para o lado dele vai ter um fluxo do áudio, vai ter um outro fluxo do meu lado para o dele, que vai ser o do vídeo, e no sentido contrário, né, do dele para mim, vai ter um fluxo só do áudio. O vídeo ali não está, ele não está transmitindo o vídeo, né? Então, para cada mídia dessa, eu vou ter um fluxo RTP diferente. Então, eu vou ter um fluxo transmitindo só a parte de áudio, vou ter outro fluxo transmitindo só a parte de vídeo, e do lado de lá só a parte de áudio. Se ele ligar a câmera, aí começa a vir um fluxo de vídeo. Aí vai ser outro fluxo RTP. Nesse caso, se estivermos nós dois conversando com áudio e vídeo, eu vou ter 4 fluxos RTP, 2 em cada sentido, né? A não ser que eu utilize um codec específico que mistura áudio e vídeo juntos. Então já pega áudio e vídeo e transforma num único fluxo de bits. Aí eu posso colocar isso em um único fluxo RTP. Mas em geral não é o que acontece. Em geral, o áudio é codificado separado do vídeo. E aí são enviados 2 fluxos separados que lá do outro lado eles são recebidos e são sincronizados. Inclusive por isso que muitas das vezes ocorre, né, de a gente estar assistindo alguma coisa pela internet e as coisas estarem desincronizadas, né? O áudio está na frente da imagem, o áudio está mais atrasado em relação à imagem. É porque são fluxos diferentes que por algum problema eles perderam o sincronismo, né? Eu enviei daqui sincronizado, mas lá do outro lado o receptor, quando ele pegou o fluxo de áudio, depois pegou o fluxo de vídeo, ele não conseguiu sincronizar, né? Então o RTP ele vai gerar um fluxo para cada tipo. E eu também posso trabalhar não só no modo individualizado, mas eu posso trabalhar em grupo, né? Então, se a gente vai fazendo, para quem está fazendo uma videoconferência, então tem um fluxo de áudio e vídeo que está saindo daqui do meu lado para vocês. Ele é um único fluxo, então tem 3, acho que temos 3, né, participando agora, além de mim, né? Então não estão sendo enviados 3 fluxos RTP. Aliás, no caso 6, né? 3 de áudio e 3 de vídeo. Na verdade está sendo enviado apenas 2, um de áudio e um de vídeo. Só que aí esse fluxo ele está indo no modo multicast, né? Eu estou enviando em grupo para vocês 3. Então lá na parte de endereçamento IP vai ter informação de que é para um grupo de usuários. E aí, em algum momento, pelos roteadores, o fluxo vai ser clonado, digamos assim, né, para seguir os vários caminhos até chegar a vocês, tá? E aí o RTP, assim, tem várias informações, né? Mas o essencial a gente entender é o cabeçalho UDP, onde ele vai ter 4 campos principais. O tipo de carga útil. Esse tipo de carga útil é basicamente informar qual é o que é aqueles dados ali que eu estou transmitindo. É áudio, é vídeo, qual o formato deles, qual o codec está sendo utilizado, qual a taxa de amostragem. E aí, em função disso, a gente vai ter qual é a taxa de bits que eu estou enviando. Então aqui tem uma tabela 7.2 que mostra alguns exemplos. Então tem o 0, ele vai indicar que é um PCM microlog com uma taxa de amostragem de 8 kHz, e eu vou estar transmitindo então 64 kbps por segundo. O 1 vai ser um formato de áudio no codec 1016, uma taxa de amostragem de 8 kHz, e a taxa de bit vai ser 4,8 bits por segundo. O menor aqui é o LPC, que é o número 7. Então é um codec. Então, aqui nesse formato de áudio, nessa coluna formato de áudio, são na verdade algoritmos de codificação de áudio. Cada um deles é um diferente, o G722. Aí esse algoritmo, que a gente normalmente chama de codec, ele vai estar trabalhando para uma taxa de 16 kHz. E ele vai estar trabalhando entre 48 e 64 kilobits por segundo, tá? Então, esse primeiro é para indicar isso. Eu também posso estar trabalhando com vídeo. Se eu mandar o 26 lá, no tipo de carga útil, então eu estou informando que eu estou mandando um vídeo no formato Motion JPEG, onde basicamente cada quadro que eu mando é um quadro JPEG, basicamente isso. Se eu mandar o 31,
eu estou usando o codec H261. Se eu mandar o 32, é o vídeo MPEG 1, 33, vídeo MPEG 2, e assim vai. Outros números vão indicar outros formatos, né? E aí, algo importante, né, dessa parte, a gente pode pensar, mas o CIP, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele já vai indicar qual é o tipo de codificador, de codec que eu estou utilizando. Porque eu preciso mandar também na RTP. Eu mando porque, na maioria das vezes, né, as aplicações elas ficam medindo a rede, o atraso, a largura de banda, e em função disso, fica ajustando qual é o formato, ou de áudio ou de vídeo que a gente está trabalhando. Então você já deve ter percebido, às vezes está muito bem ali a ligação, né? Estou enxergando numa ótima qualidade, o som está muito bom. Aí a minha internet começa a ficar ruim e aí o vídeo fica meio assim mais borrado um pouquinho. O áudio fica com fica com um pouco mais de chiado. Assim, tem algumas coisas quando a minha rede começa a dar esses problemas. Algumas das vezes os problemas que aparecem são relacionados às perdas de pacote. Quando o áudio começa a travar, a picotar, quando a imagem fica muito cheia de quadrado, ou fica uma mistura de uma imagem com outra. Então isso aí é devido normalmente à perda de pacote. Mas quando o áudio dá uma pequena... A gente continua escutando muito bem, não tem corte, mas ele dá uma pequena piorada, começa a escutar um pouco mais de ruído. Ou o vídeo que eu estava assistindo, que estava numa ótima qualidade, ele embaçou um pouquinho. Normalmente é porque mudou o codec, né? Se a rede ficou ruim. Se a rede ficou ruim, então bora botar num codec que comprime mais, que envia menos bits. Mas se ele envia menos bits, obviamente ele vai ter uma qualidade mais inferior. Então isso fica dinâmico durante a transmissão. E é por isso que eu tenho que ir a informação no pacote RTP, porque a qualquer momento aquele codec pode mudar também, né? Aí o CIP vai avisar que o codec mudou, mas no RTP eu também preciso ter informação de qual é exatamente o codec que eu vou utilizar naquele pedaço dos dados que eu recebi. Assim, tá. E aí, além dessa carga útil, o número de sequência. Esse número de sequência para saber na linha do tempo, né, aquele pacote que eu recebi, quando ele vai ser reproduzido, e para eu saber se eu estou tendo perdas também. Então eu recebi o pacote 80, recebi o pacote 81, 82, depois eu recebi o 85, então eu sei que o pacote 83 e 84 foram perdidos. E aí, se eles foram perdidos, eu já posso verificar se tem como aplicar alguma daquela técnica, por exemplo, o FEC, para recuperar essa parte perdida. Então, o número de sequência serve para a gente identificar quando eu estou tendo perda ou não de pacote. A marca do tempo vai ser para indicar quando aquele áudio tem que ser reproduzido. E os campos de identificadores de origem faltou aqui, né? É campo de identificadores de origem e destino, para eu ter certeza de que aquele pacote que eu recebi realmente é um pacote que veio para mim, né? De repente alguém está enviando em broadcast ali, ou por algum motivo foi em broadcast, eu recebi um pacote RTP, e aí eu preciso saber se aquele pacote realmente é meu ou não. E verificar inclusive se quem está me mandando aquele pacote é com quem eu tô realmente conversando, né? Então eu estabeleci uma comunicação aqui. Eu recebi um convite para conversar com alguém e aceitei. Toda vez que chegar um pacote, eu tenho que ter certeza que aquele pacote chegou é de quem eu aceitei. Não posso começar a receber pacotes de outra pessoa, né? Não faria sentido. Isso basicamente seria ali um ataque hack, alguém usando o computador para inserir dados, informações que não são as que realmente a fonte original me enviou, né? Então, os campos de identificadores de origem e destino, eles servem tanto para segurança quanto para garantir que os pacotes estão chegando certo, as pessoas corretas vão receber aqueles pacotes, né? Então, esse é o protocolo RTP, né? Em relação,
eu formei, né, para transmitir os dados. Em relação a estabelecer a comunicação, a gente tem o protocolo SIP. Então, ele é o protocolo de inicialização de sessão. Ele é aberto e simples, então qualquer fabricante, qualquer desenvolvedor pode utilizar esse protocolo sem precisar pagar royalty nem nada. Ele é simples, ele vai prover mecanismo para estabelecer a chamada entre dois interlocutores por uma rede IP ou entre mais de dois interlocutores, tá? Mas ele é para rede IP especificamente. Né? Ele vai permitir para quem está chamando, ele consiga o endereço IP de quem ele quer chamar. Né? Então, quando eu for enviar o pacote pela internet, eu tenho que indicar quem é o destinatário daquele pacote. Basicamente, tem que colocar o IP daquela pessoa. Mas eu não sei quem em que computador, em que IP aquela pessoa está. Eu tenho um endereço de e-mail, por exemplo, o endereço de usuário que ela utiliza. Então, por exemplo, marcelina@ufol.edu.br. Digamos que esse é o meu endereço numa rede VoIP. Então, quando alguém for tentar ligar para mim, tem que ter um mecanismo para descobrir qual é o meu endereço IP. E aí, através do SIP, que isso também é descoberto. Né? E ele também tem mecanismo para fazer o gerenciamento da chamada. E esse gerenciamento da chamada é o quê? Adicionar novos fluxos de mídia. Então, por exemplo, eu estou enviando só áudio, agora eu quero enviar também o vídeo. Então é pelo SIP que eu vou indicar, né? Olha, agora vai iniciar também o fluxo de vídeo. Se eu quiser mudar a codificação, o SIP vai a informação lá no pacote RTP, mas o SIP ele avisa, olha, vai mudar a codificação. Exatamente para que o receptor, para quem está lá do outro lado, ele, digamos que se prepare para fazer aquela decodificação, né? Não pode ser não é uma surpresa a cada pacote que chega. Normalmente as coisas já estão sincronizadas e acordadas. Até mesmo porque de repente eu posso escolher um codec que a pessoa lá do outro lado não tem. Eu escolhi um codec que eu tenho aqui na minha aplicação, mas lá do outro lado ele não tem. E aí, para eu saber que ele não tem, o protocolo SIP que vai fazer essa conversa, né? Ele vai avisar, olha, a próxima parte do áudio vai com codec X. E aí a aplicação lá do outro lado diz, olha, mas aqui não tem esse codec X instalado. Então, utiliza outro codec. Né? Então, isso vai ser feito pelo SIP. Né? Convidar outros participantes para a chamada, a duração da chamada, quando tem que encerrar essa chamada, tá? Transferir e colocar em espera a chamada. Então, tudo isso é feito pelo SIP. E aí, o SIP ele tem vários campos. O quadro dele tem bastante informação. A gente vai tratar aqui de alguns aspectos mais básicos para a gente entender um pouquinho mais o funcionamento dele. Primeira questão sobre endereços. Então, o endereço SIP, algo importante dele, é que ele é bem parecido com o endereço de e-mail. Então, aqui SIP, só para indicar que é o endereço SIP, tá? bob@domínio.com. Então, por exemplo, marcelina@ufopa.edu.br. Esse poderia ser meu endereço SIP, que é bem parecido com o endereço IP. Ele pode até ser o mesmo endereço que eu utilizo para e-mail, utilizar para VoIP também. Tá? Além disso, eu posso utilizar os números legados da telefonia tradicional. Então eu tenho aqui meu número de telefone e eu aderi a um serviço VoIP. Eu posso, por exemplo, se esse serviço de VoIP permitir, cadastrar o meu próprio número de celular para ser utilizado para fazer o VoIP. E aí, dependendo inclusive do serviço, se alguém ligasse para esse número através do VoIP e eu não tivesse se eu não tivesse como atender o VoIP, se eu estivesse, por exemplo, na rua, eu estou ali só com o serviço legado ali, o tradicional da telefonia funcionando, a ligação poderia ser reconduzida para o modo tradicional. E aí também uma coisa bem interessante desse formato, o primeiro formato de endereço SIP é que ele pode ser adicionado nas páginas web. Então,
navegando pela internet, vocês já devem ter percebido que às vezes tem ali, ó, clique aqui para conversar com o administrador do site. Aí a gente clica, aí ele automaticamente abre o programinha de e-mail para enviar um e-mail para alguém, né? Se lá tiver cadastrado o endereço SIP, quando eu clicar naquele link, na verdade ele vai abrir um aplicativo de VoIP para eu fazer já uma ligação VoIP com a pessoa com quem eu quero tirar dúvida. Tá? Então, essa é a forma de endereçar para esses dois formatos. E aí, entendendo aqui um pouquinho como vai ser para estabelecer essa comunicação. Então, eu tenho aqui duas pessoas, a Alice e o Bob. Opa. Alice e o Bob. Aí a Alice está no endereço 167.80.112.24 e o Bob no 193.64.210.89. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente está admitindo que a Alice sabe o endereço IP do Bob. Então, como ela sabe esse endereço IP do Bob, quando ela for enviar a mensagem de convite, o invite, ela manda direto para o IP. Então ela vai pegar e vai enviar um pacote SIP. Esse pacote SIP vai ser do tipo invite, endereçado a Bob, arroba, e aí o endereço lá onde ele está. E aí junto algumas outras informações. Versão do IP, o endereço IP dela mesmo, para o Bob poder responder para ela. A informação do que ela quer transmitir, no caso ela quer transmitir áudio. A porta na qual o Bob tem que retornar. Qual é o codec que está sendo utilizado, aqui está usando 0. Esse pacote SIP ele vai na porta 5060. Normalmente é essa porta sempre utilizada, né? E aí os firewalls, inclusive, eles mantêm essa porta aberta quando eles permitem VoIP, né? Então, ele manda esse pacote, essa mensagem, né? Esse pacote SIP nessa porta. Como está endereçado, já tem o endereço, ele vai certinho lá no Bob. Vai soar lá, quando o computador receber, né, esse pacote, se ele tiver com o programinha VoIP dele lá aberto, vai soar a campainha. Se o computador dele estiver desligado ou não tá ausente alguma coisa, não vai ter resposta, lógico. E aí vai, depois de um certo tempo, ser identificado que ele não respondeu. Ou se estava aberto lá, começou a soar a campainha, mas ele estava longe do computador, ou por algum motivo ele não pôde atender, ele não atende a chamada. Depois de um certo tempo vai vir a mensagem, vai ser enviada uma mensagem de volta, olha, ele não atendeu a ligação, né? Chamada perdida. Ou, se for no caso aqui do exemplo, ele escutou lá a campainha, ele viu que é a Alice que está chamando, ele conhece, ele aceitou a chamada. Quando ele aceita a chamada, ele envia um outro pacote SIP, que é agora um pacote de OK, código 200, também dando informações. Olha, versão do IP é o 4, eu estou nesse endereço, vou enviar áudio, a porta para quem tem que ser respondida é essa, e eu vou usar a codificação 3, né? Inclusive uma codificação diferente do que a Alice está recebendo. Ele manda esse pacote na mesma porta, 5060, que é a porta de comunicação do SIP, e depois vai um ACK na mesma porta. Então, os pacotes SIP estão rodando nessa porta. As portas que foram colocadas aqui, a da Alice, 38060, e do Bob, 48753, são as portas para transmitir os dados em si. Então, depois que dá o OK e o ACK, aí eles começam realmente a transmitir dados. Aí vai ter um fluxo de áudio do Bob para a Alice, na porta em que a Alice falou, no codec que ela pediu lá, né? E ao mesmo tempo, né, em paralelo, vai ter um fluxo de áudio também, né? Foi o que o Bob disse, olha, aceita o fluxo de áudio nessa porta aqui, 48753, nessa codificação 3. E aí a Alice vai estar enviando os áudios dela conforme o Bob requisitou. Então aqui em azul é um vai e vem, da Alice para o Bob, do Bob para a Alice, e depois da Alice para o Bob novamente, para estabelecer a comunicação. Aí depois, em paralelo, fica essas duas de baixo, que é a transmissão mesmo do áudio. Aí aqui seria, por exemplo, o RTP rodando, né? O protocolo que ia estar fazendo essa transmissão do Bob para a Alice, da Alice para o Bob, seria o RTP, né?
E aí, um pouquinho mais dessa mensagem. Então, o SIP ele é um protocolo de estabelecer comunicação. Então, dentro dos pacotes, ele vai enviar basicamente mensagens. E essas mensagens, elas têm vários tipos. Os 2 principais é o invite, para estabelecer, né, para convidar alguém para conversar. E o register, que é, como o nome diz, para registrar, que ele vai ser utilizado quando eu não estou utilizando o IP da pessoa, né? Então, quando eu não estou utilizando o IP e eu preciso exatamente conhecer onde está qual é aquele IP, então o usuário, ao logar no serviço no serviço de VoIP, ele vai precisar registrar que ele está num determinado IP. Então, aqui no invite, primeiro, tem aquelas informações básicas que passando. Então, para quem vai a chamada, completando um pouco mais, qual é a versão do SIP que está sendo utilizado, se está rodando sobre o DP ou não, o endereço IP, né, de quem está enviando, em relação a usuários, de quem para quem, um ID da ligação, o tipo da aplicação, o tamanho dos dados, o IP para quem tem que ser respondido, o que está requisitando áudio nessa porta, no codec 0. Então, a mensagem tem um pouco mais de informações do que o que está aqui, né, na figurinha. Então, essa mensagem para convidar alguém para iniciar uma chamada. E aí, o que ocorre também? Eu estou aqui, né, no computador, eu estou com o meu serviço VoIP ligado e a qualquer momento alguém pode ligar para mim, certo? E o meu aplicativo VoIP que eu estou utilizando, eu loguei aqui no meu notebook. Daqui a 5 minutos eu resolvi sair do notebook e estou utilizando o smartphone. E aí eu também loguei lá no mesmo aplicativo, né? Só que lá no smartphone. Ou às vezes a gente até está, né, logado no mesmo aplicativo em vários cantos ao mesmo tempo. No computador, no celular, no tablet, né, em vários lugares ao mesmo tempo. Então toda vez que eu logo no meu aplicativo lá de VoIP, com aquele meu usuário, eu envio uma mensagem de registro para um servidor, onde eu vou dizer, olha, eu, usuário fulano de tal, nesse domínio aqui, certo? Vou trabalhar com SIP, versão 2.0 UDP, e o meu endereço de IP é esse aqui, o 9364.210.89. Então, se alguém quiser conversar comigo, esse é o IP que tem que ser utilizado. E aí tem os meus endereços de usuário, né, que vão ser utilizados. E um campo para dizer daqui a quanto tempo isso expira, porque de tempo em tempo isso tem que ser atualizado. Por mais que eu não mude de computador ou o IP da minha máquina não mude, de tempo em tempo eu tenho que atualizar esse registro. Tanto para saber que eu ainda estou online, quanto porque pode mudar o IP, né? Eu posso estar numa rede com DHCP e daqui a pouco o meu IP mudou, né? Então, no serviço VoIP, né, concluindo isso aqui, no serviço VoIP existe um servidor que vai atuar parecido ao agente interno, né? O agente da rede rede nativa, agente nativo, né? Rede interna da rede nativa, que registra onde o usuário está. Da mesma ideia, no VoIP vai ter um agente que vai estar registrando aonde o usuário está, ou seja, em qual IP aquele usuário pode ser encontrado e se ele realmente está online, né? Se ele não estiver online, aí não tem como encontrá-lo. Aí esse serviço tem que estar na camada de aplicação. E aí ele vai estar lá na camada de aplicação trabalhando em cima de um proxy. Então, para VoIP, a gente utiliza proxy. Quando a gente envia uma mensagem de invite com determinado nome de usuário, isso vai ser encaminhado para um proxy específico. Se eu estiver trabalhando com o nome de usuário ali do Outlook.com, por exemplo, aquele meu pacotinho vai ser reencaminhado até chegar num proxy da Microsoft, né, usando ali o Outlook, que vai indicar se aquele usuário realmente está online ou não. Se tiver um registro lá, se for enviado para aquele servidor, para aquele proxy, um registro, ele está online
e a partir daquela informação é devolvida a informação do IP daquele usuário. Com um pequeno detalhe que a gente vai falar, né? É devolvido para quem está convidando o IP daquele usuário. Se ele não estiver online ou se ele não tiver aceitado a chamada, e aí ele não recebe nada de volta, apenas indicado que ele não está online ou não recebeu a chamada. Então aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Tem um cliente SIP aqui, né, e ele quer fazer uma ligação para esse outro cliente, mas ele não tem esse endereço IP, o 97875421, que ele tem o nome de usuário lá. Então quando ele enviar a mensagem, o invite, primeiro você vai para o proxy SIP do domínio onde ele está. Aquele proxy SIP, ele vai ver, olha, ele está tentando entrar em contato com o usuário que não é do meu domínio, é de outro domínio. Aí ele pega e vai lá na entidade registradora, vai ser o servidor daquele outro domínio, para perguntar aonde está aquele usuário. E aí, inclusive, essa entidade registradora pode dizer, olha, eu não tenho a informação desse usuário, mas eu sei quem tem. Aí ele passa da entidade registradora SIP, que realmente tem aquele contato. Então volta o 3 aqui, aí ele recebe e manda para cá, né, no fluxo 4. Essa entidade registradora sabe realmente que o cliente com quem o primeiro quer se comunicar está online e qual é o endereço IP dele. Aí ele pega aquele invite e encaminha para esse cliente. Tá? Então ele não pega e devolve já, olha, o endereço IP daquele cliente é tal, fala direto lá com ele. Não. Ele pega aquele invite, primeiro vai lá no cliente, né, faz a chamada, aí vai tocar lá a campainha. Se o cliente atender, se a pessoa lá do lado aceitar a chamada, aí vai vir um ACK aqui, um OK, né? Mensagem de OK. Essa mensagem de OK é enviada para o primeiro proxy que requisitou, até chegar no cliente que iniciou a chamada. Quando esse OK chega aqui, aí esse OK vem com o endereço IP do usuário com quem eu quero conversar, né? E aí eu posso agora estabelecer uma comunicação direta sem precisar fazer todo esse vai e volta aqui. E aí o detalhe, por que o endereço IP só vem lá no final se o cliente que eu quero me comunicar aceitar a chamada? Por uma questão de segurança. Imagina, eu mandei, olha, quero conversar com fulano de tal, @ufopa.edu.br. Aí mandei e voltou o IP dele para mim. Mas esse usuário aí não foi nem avisado de que eu quero conversar com ele. Aí eu vou começar a transmitir dados, vou começar a tentar estabelecer uma comunicação com ele. Não faz sentido. Facilmente eu poderia usar o SIP, se eu automaticamente descobrisse os endereços IPs, eu poderia estar usando o SIP para estar rastreando todo mundo. Então, esse usuário, né, com que eu quero conversar, ele não me atende. Ou, enfim, por algum motivo, eu estou importunando ali, estou toda hora ligando para ele, mas ele não quer me atender. Ele não me conhece, não quer estabelecer comunicação comigo. Se eu ficasse recebendo o IP dele, eu poderia rastrear, por exemplo, onde ele está. Agora ele está na universidade, agora ele saiu daquele IP, agora ele está no IP móvel, então provavelmente ele está de smartphone andando pela cidade. Agora ele está no IP, que é o IP que provavelmente é da casa dele, né? Então, pelo próprio endereço IP dos dispositivos, a gente tem como saber aonde eles estão, né? Então, se eu permitisse que a pessoa descobrisse o IP de quem ela quer conversar, mesmo que o usuário não aceitasse a chamada, isso ia dar um grave problema de segurança, né? Então, por isso, o que chega aqui nesse 8 é aquele OK, né? Aí naquele OK vem a informação de qual é o IP da pessoa e eu passo a comunicação direta. Se ela recusou, vai vir só a recusa e não vai vir a informação. Essa recusa não vem com a informação do IP de quem recusou. Se a pessoa não atendeu, vem só a informação de que ela não atendeu, não vem IP nenhum, né? E assim por diante, né? Então esses são os protocolos RTP e SIP, tá? Eles normalmente são trabalhados em conjunto. O Google Meet, por exemplo, trabalha com os dois, né? Mas eu posso trabalhar o SIP com outros protocolos. Posso trabalhar também o RTP com outro protocolo de inicialização de sessão que não é o SIP, tá?
E aí, para a gente fechar o nosso conteúdo, falar rapidamente aqui do suporte à rede multimídia. Como eu falei no início da aula, desde quando se iniciou, se projetou a primeira aplicação de multimídia, já se percebeu que seria necessário ter mecanismos para garantir a qualidade ali da aplicação, já que o meu pacote poderia estar concorrendo ali com um download, né? E aí o download não tem restrições tão tão graves, né, quanto um VoIP, por exemplo. Mas com o próprio avanço da tecnologia, da internet, da melhoria dos serviços e das soluções dadas, foi possível sempre estar trabalhando com o melhor esforço que a internet, né, sem precisar realmente implantar algumas dessas soluções. Porém, tem algumas coisas que ainda podem ser feitas. E tem, por exemplo, digamos que eu estou lá na UFOPA, e na UFOPA tirei toda a rede de telefonia tradicional e eu coloquei só VoIP. Como é uma rede proprietária, eu posso implementar algumas mudanças que na internet eu não consigo. E aí eu posso então implementar algumas mudanças que dentro ali da UFOPA vão funcionar para garantir que eu vou ter ali um VoIP de qualidade que não vai ficar dependendo da internet, né? Então, eu vou ligar do setor X para o setor Y, mas a ligação ficou ruim porque alguém está fazendo um download muito grande. Então, não faria sentido, né? Então, eu posso ali dentro da UFOPA tá mudando, implementando a rede de um outro, com outros protocolos e aplicando soluções. Mas para internet... E aí, por isso que isso é algo bem específico para quem vai trabalhar nessa área, ou para quem vai desenvolver nessa área, tá? Porque para a internet sim, a gente fica com o melhor esforço. Então existem basicamente 3 formas, obtendo o melhor esforço, o melhor do serviço de melhor esforço, que é a internet, né? Em relação à granularidade, todo o tráfego que passar pela internet vai ser tratado de forma igual. Eu não tenho nenhuma garantia, ou vou ter uma garantia ali mínima de que nas pontas eu vou ter ali algum tipo de suporte para minhas aplicações. E os mecanismos em si vão ser de suporte na camada de aplicação, né? Trabalhando, por exemplo, com CDNs, trabalhando com os protocolos RTP, fazendo a provisão de algum tipo de recurso de rede lá na camada de aplicação ou lá nas pontas. Isso tem uma complexidade mínima, porque não vou precisar mudar a internet, e eu posso ter esse tipo de solução em toda a parte, que é o que atualmente funciona. Em toda a parte nós temos algum tipo de solução para aplicações multimídia, mas são nesse formato, nas camadas de aplicação, né? Uma outra técnica para dar suporte à rede multimídia é trabalhar com serviço diferenciado, onde no serviço diferenciado a ideia é ter diferentes classes de tráfego de dados. Então a minha granularidade vai ser não em relação a cada fluxo de dados, mas em relação às classes do que eu estou passando. Então VoIP, tudo que for VoIP vai ser tratado da mesma forma. Vídeo, tudo que for vídeo vai ser passado da mesma forma. HTTP Dash, tudo que for HTTP Dash vai ser tratado da mesma forma. Não importa de quem para quem aquilo está sendo transmitido. Eu também vou ter uma garantia ou nenhuma ou flexível, porque esse serviço diferenciado, a ideia dele é tentar dar prioridade às classes que precisam de prioridade, mas não tem como garantir, né? Então, assim, a minha rede, eu vou dividir em 3 classes: classe ouro, prata e bronze. A classe ouro são as aplicações de tempo real, prata são as aplicações que exigem baixo atraso, mas são um pouco mais flexíveis, e bronze são os downloads, digamos assim, tem menos restrições. Mas o número de aplicações VoIP lá na classe ouro pode ser tão grande que só eles já congestionam a rede e já fazem as coisas ficarem ruins, a qualidade ficar ruim. Então por isso que nenhuma flexível, porque eu estou trabalhando com classes, e aquela minha própria classe pode ter tanta aplicação, tanto fluxo naquela própria classe, mesmo ela sendo a classe prioritária, que aí ela não vai ter como
garantir, né, a qualidade. O mecanismo é basicamente marcar e regular os pacotes e o escalonamento dos pacotes. Então, de um modo bem geral, o que a gente trabalha é nos roteadores de internet. Então, em vez de usar uma fila FIFO ali no roteador de internet, o que a gente vai fazer vai ser usar filas diferenciadas, que dão prioridades a cada classe de aplicação. Então, por exemplo, olha, para cada eu vou desenfileirar ali para enviar. Então, em vez de eu pegar o primeiro que usar o FIFO, né, o primeiro que chegou, o primeiro que eu vou enviar, eu vou primeiro olhar se tem pacotes da classe ouro. Se tem pacote da classe ouro, eu boto eles todos na frente e envio. Depois que não tem nenhum pacote da classe ouro, ou se tem pacote da classe prata. Se tiver pacote da classe prata, mesmo ele sendo o último lá, eu vou tirar, vou colocar ele para frente, vou enviar, e só quando não tiver mais nenhum pacote da classe nem ouro, nem prata, é que eu vou enviar pacote da classe bronze, né? Basicamente uma fila de prioridade, como a gente está acostumado ali quando vai no banco ou no supermercado. Nunca, né? Tem uma complexidade média, porque é necessário alterar ali os roteadores de internet. E basicamente não é uma solução que não é implementada em lugar nenhum, né? Portanto, precisar mexer nos roteadores da internet, né? E por último, a gente tem a técnica de garantia de qualidade de serviço por conexão. Então, pelo próprio nome diz por conexão, então para cada fluxo que eu for transmitir, eu vou tratar de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, o usuário ele pode contratar um serviço de um certo provedor de internet, e nesse serviço, no contrato desse serviço, ter especificação de que fluxos de VoIP vão ser tratados de forma diferenciada. E aí o provedor de acesso vai ter mecanismo ali para, olha, toda vez que for fluxo de VoIP, dá prioridade, garante que o atraso vai ser no máximo tanto, a vazão vai sempre ser no mínimo X, né? Então, por isso, ele vai ter uma garantia. Flexível ainda, porque vai depender um pouco da rede, mas em geral ela é rígida. Tá? Para cada fluxo, vai ser verificado ali se aquele fluxo é de um usuário que paga para ter uma garantia ali de qualidade de serviço. Em geral, esse tipo de serviço ele só é feito para contratos comerciais, né? Então, tem ali uma empresa onde eu atendo meus clientes por VoIP, e aí no contrato que eu faço de provedor de internet, eu já especifico que eu preciso que aplicações, os fluxos VoIP destinados ao setor X, eles têm que ter uma certa prioridade, por exemplo. Da mesma forma, a gente vai marcar e reprogramar os roteadores pelo meio do caminho. E eu vou também precisar sinalizar algo específico aqui, é que antes de admitir, como é que a gente está dizendo que a gente tem garantia de qualidade, antes de estabelecer a comunicação, eu tenho que verificar se naquele momento a rede me permite realmente ter aquela qualidade que eu preciso. Porque se não tiver, já vem o aviso, olha, nesse momento a rede está indisponível para atender a esse requisito de qualidade. Tá? A complexidade é relativamente leve, porque a gente vai estar trabalhando no nível de provedor. E a implementação é muito pouca, são pouquíssimos os provedores que implementam esses tipos de serviço. Tá? Então, em geral, o que a gente tem para a internet é obter o melhor do melhor esforço, né? Que é trabalhar com as CDNs, protocolos RTP e assim por diante. Né? Então, com essa parte a gente completa o nosso conteúdo de redes em si. Tá? Eu coloquei uma lista, a quarta lista lá no Cigar, vocês devem ter visto. Né? A lista que estava para entregar até hoje, que é a terceira, inclusive eu prorroguei, se não me engano, até segunda, deu um pouco mais de prazo, tá? Que alguns alunos pediram. E a quarta lista já está lá. Ela é até um pouco, por essa parte ser um pouco menor, é relacionada a essa aula agora de hoje e da semana passada. Você tem um pouco menos de conteúdo e detalhes. A lista é até um pouco mais simples, mais rápida. Né? E eu que também está aberto a lista até semana que vem. E aí a gente fica faltando apenas a parte de simulação, que no caso é durante as aulas, antes de julho, né, a gente foi já conversando de simulação. A cada aula assim a gente conversava um pouco, especificava algumas coisas. Então agora é basicamente fazer
o trabalhinho de INS, onde eu vou passar o passo a passo para vocês do que deve ser feito, tá? Alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Ok. Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Qualquer problema, só passar e-mail, já sabem. E aí eu tiro a dúvida ou a gente marca um horário para conversar no Meet. Façam as listas, tá? E bom estudo para todos. Valeu. Boa noite. Ok, então boa noite. Estou encerrando aqui a gravação.